conversa de cada dia. Olá, para você que está chegando aqui agora no Jabuticaba Sem Caroço, somos um podcast da Sputnik Brasil. E toda quinta-feira o nosso papo está relacionado ao meio ambiente. A gente aborda um tema ligado ao meio ambiente que está aí em alta, que a gente precisa observar, que a gente precisa falar. O assunto de hoje é uma situação muito preocupante que está acontecendo no Nordeste brasileiro. É o abate de jumentos. Algo que a gente não tem ideia, talvez quem for, né, você que nos ouve de diferentes regiões aí do país, pode ter uma noção do que vem acontecendo, mas quem está no Sudeste, Sul, talvez no Norte até, não tem a dimensão do quanto esses animais estão sofrendo, gente. Acho que essa é a palavra que mais define a situação atual. Sofrimento. Eles estão sendo abandonados ou vendidos por preços aí irrisórios. Os jumentos, eles são transferidos, né, de vários estados para o abate, especificamente em cidades da Bahia. O objetivo? Usar o couro desses animais na produção de um produto medicinal. E acreditem, isso não tem nenhuma comprovação se funciona, se não funciona, e mesmo assim muitos estão morrendo. Além da pele do animal, Fran, a carne também é vendida para outros países porque muitas vezes os próprios nordestinos não querem comer essa carne. Afinal, o animal tem uma grande importância cultural na região e essa associação aí tem criado resistência por parte, né, de quem vive na região Nordeste de utilizar o animal como alimento. Por isso a carne é exportada e a gente vai saber no programa de hoje em que condições. E a pele do animal aí usada nesse produto que você falou, que é um produto da medicina tradicional chinesa, a gente vai ouvir nossos especialistas falando, mas que efetivamente, comprovação, tudo bem que é tradição, tá lá, é uma tradição milenar, enfim, mas eficácia mesmo científica não tem. O que alarma ainda mais essa situação, não que, não, tá comprovado, pode tirar o jumento de circulação, né? Quando a gente fala, não significa isso, mas dá um peso, com certeza, ainda maior, um alarme, né? Um alarde a essa situação. Agora, falando um pouco de números, né? De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somente no ano passado, aí a gente está falando de 2021, foram abatidos em matadouros autorizados quase 130 mil, gente. 123.669 equídeos. Aí a gente coloca também jumentos, burros e cavalos. Esse número é praticamente o dobro do total abatido do ano anterior, o ano de 2020. Então, isso é muito sério, muito importante. Óbvio, se a gente está trazendo aqui no nosso podcast, ouvindo especialistas, é porque precisamos discutir a respeito desse assunto, porque do jeito que anda, a gente pode não ter mais esse animal entre nós, né? É verdade, Fran. E no Brasil existe uma Frente Nacional de Defesa dos Jumentos que defende que as legislações específicas para a defesa da vida de animais sejam respeitadas. E a gente vai saber mais sobre essas legislações com o nosso primeiro entrevistado de hoje. A gente conversa agora sobre esse assunto muito importante com Yuri Fernandes, advogado, ele que é coordenador jurídico da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Yuri, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Yuri, a gente queria que você falasse um pouco mais aqui para os nossos ouvintes que talvez não tenham a dimensão do que está acontecendo. Várias entidades, ativistas, advogados, assim como você, estão denunciando o abate dos jumentos, né? Esse animal, isso vem acontecendo no Nordeste brasileiro. Eu queria que você desse uma dimensão para o nosso ouvinte que talvez nem tivesse ciência dessa questão e o quanto isso é importante, né? De fato, é uma questão que ainda é bastante desconhecida pela população brasileira. O que acontece? Existe uma demanda da China pela pele do jumento, porque eles fazem, a partir da pele, eles extraem o colágeno e eles fazem um produto chamado Ejal, que é um produto utilizado pela medicina tradicional chinesa, com propriedades supostamente, porque não há comprovação científica, supostamente rejuvenescedoras, afrodisíacas e assim por diante. Então, existe essa demanda, né, da China,
E essa procura pelos jumentos, ela começou já há muito tempo na própria China. Inclusive, uma pesquisa no Google, a gente consegue ver que a população de jumentos na China já é muito inferior ao que era antigamente. Eles praticamente dizimaram os jumentos da China, e aí eles começaram então a ir para outros países. Então eles foram para o restante da Ásia, foram para a África, né? A gente tem uma história inclusive já de 19 países africanos que proibiram o abate de jumentos lá, e vieram para a América. Então, além do Brasil, nós temos esse problema em outros países, né, como México, Peru, Venezuela. E aqui no Brasil, a gente tem uma situação muito dramática, que é, no mesmo sentido do resto do país, dizimar esses animais. E aí eu falo já uma coisa que é bem importante todo mundo saber. Não existe cadeia produtiva organizada para jumentos. Então, diferente do que acontece com bovinos, com suínos, por exemplo, não existe produção, entre aspas, de jumento. Né? Não existe criação com reprodução desse animal. Então, o que eles fazem? Eles coletam, né, os animais que estão abandonados, ou eles compram por preços, inclusive, muito baixos. A gente já teve relatos aí de jumento vendido a R$2, por exemplo. E, inclusive, já teve até relato de furto de jumento. Então, eles vão fazendo essa prática por todo o Nordeste e vão levando para a Bahia. Por que para a Bahia? Porque a Bahia é que tem os 3 frigoríficos hoje autorizados pelo MAPA com o CIF federal para exportação da pele. Então, só a Bahia possui esses abatedouros com autorização. Então, os animais são todos levados para a Bahia e lá são abatidos. Então, acho que esse é o primeiro panorama geral que eu posso te dar. Muita gente pode se perguntar, mas olha, né, se esses jumentos não têm a chamada, o que no Brasil se fala serventia, né, por que não deixar com que eles tenham uma outra finalidade? E aí eu queria que você já falasse que há hoje legislação específica no mundo e no Brasil não diferente de proteção e defesa dos animais, porque as pessoas podem ouvir a gente agora assim, como assim uma frente nacional de defesa dos jumentos com direito específico para isso? Você entende o porquê que eu te pergunto isso? Porque pode ter alguém pensando assim agora, eles estão aí ou abandonados, ou não sendo utilizados por quem eram seus tutores, então ele está tendo alguma finalidade. Quando, na verdade, não é possível se pensar assim, porque hoje o direito à vida animal, ele existe dentro de uma legislação, né? Perfeito. Essa pergunta é ótima, inclusive nós nos deparamos com ela muitas vezes, né? Então eu vou falar de modo geral, né, com relação aos animais, e depois eu vou dizer que com relação aos jumentos a gente tem ainda peculiaridades, né, que justificam essa proteção especial, vamos dizer assim. Mas de fato, o direito animal ele vem avançando no Brasil e no mundo. Nós temos aqui no Brasil principalmente defendido a autonomia desse ramo jurídico, a separação do direito animal do direito ambiental, porque para o direito ambiental os animais eles têm uma função ecológica, de equilíbrio do ecossistema e uma série de outras funções, mas sempre ligadas ao meio ambiente e até com razões antropocêntricas, vamos dizer assim, sempre pensando também no bem-estar, na sobrevivência do ser humano. Mas, a partir da nossa própria Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, nós temos lá a regra da vedação da crueldade contra animais. E daí a gente deduz o princípio da dignidade animal. Então é o princípio básico do direito animal, e nós defendemos então que a própria Constituição Federal, ao vedar a crueldade animal, ela parte do pressuposto de que os animais são seres sencientes, o que foi já inclusive reconhecido pela Declaração de Cambridge de 2012, que fez 10 anos agora, né, esse ano, que é uma declaração científica firmada por 26 neurocientistas, inclusive na presença de Stephen Hawking, e que afirmou, que comprovou que praticamente todos os animais, todos os vertebrados, incluindo os mamíferos, as aves, todos esses animais, eles têm consciência, assim como nós humanos. Então, com base em tudo isso, existe um dever de proteção dos animais, um dever de proteção da dignidade, da integridade física e mental, da vida dos animais. Então nós temos avançado muito com relação a esse reconhecimento da ciência e a proteção dos animais. A própria Constituição Federal, nesse mesmo artigo, ele tem uma disposição que veda práticas que levem as espécies à extinção. Então, neste particular, a gente vem para os jumentos. Por quê? Porque além dos jumentos serem seres sencientes e conscientes e, portanto, terem o direito a uma vida digna, a gente tem uma vedação constitucional a práticas
que levem uma espécie à extinção. E no caso dos jumentos, como é uma atividade puramente extrativista, inclusive o CRMV da Bahia, em 2018, emitiu um documento técnico em que eles fazem uma conta, né, até com base em dados do IBGE, e eles chegam à conclusão de que o jumento vai ser extinto no Brasil, se essa prática continuar. Então, a gente tem a vedação, né, constitucional à extinção da espécie, que está sendo levada a cabo neste momento, por essa prática que é extrativista. E um outro detalhe importante é que essa prática dos jumentos, mais até do que todas as outras práticas da pecuária, ela tem como os maus tratos aos animais são inerentes a essa prática. E nós sabemos também que os maus tratos, eles são considerados um crime pela Lei de Crimes Ambientais, né, artigo 32. E nós temos visto, desde 2018, em todos os casos aí que foram denunciados por ONGs locais, e que nós pudemos, então, ter conhecimento, todos esses casos tinham os maus tratos inerentes. Então, os animais, eles ficam sem comida, sem água, sem assistência médico-veterinária, sem abrigo de sol e de chuva, muitos doentes, morrendo ali da própria doença, muitos morrem no transporte, a gente estima que cerca de 20% morrem no transporte devido às más condições. Eles abatem filhotes, eles abatem fêmeas prenhes, inclusive no final da gestação. Então, assim, é uma prática que eu costumo dizer que é bárbara, é medieval, porque esses animais, eles são tratados de forma terrível e acabam sendo abatidos e levados à extinção. Com relação à proteção dos animais e a nossa legislação, a gente tem todos esses aspectos que são muito importantes e a gente vem denunciando desde 2018, quando a gente teve o primeiro escândalo em Itapetinga, que é uma cidade no sudoeste da Bahia, onde tem um dos frigoríficos, e uma ONG local, a SOS Animais de Rua, fez a denúncia, e nós, eu e uma outra equipe de advogados, veterinários, nós fomos de Salvador, na época eu morava ainda em Salvador, nós fomos de Salvador até Itapetinga, foram 9 horas de viagem, e nós fomos ali onde estavam os animais, eles ainda estavam retirando os últimos para levar para o abate, mas nós chegamos a ver vários cadáveres, vários agonizando, vários doentes, inclusive tinha um filhote que estava sozinho sem a mãe, e a gente acompanhou o fim da vida dele, porque ele estava já muito mal. Nós chegamos a resgatá-lo, né, a levá-lo para outro local, mas ele não resistiu, não da falta do colostro materno. Então, assim, é uma prática muito terrível. Nós temos ainda 2 aspectos importantes nessa questão dos jumentos que nós temos ressaltado. O primeiro deles, isso tudo que eu já falei, é a questão sanitária. Existe uma zoonose chamada mormo, que é uma zoonose que não é muito conhecida, porque é uma zoonose de equídeos. Então é uma doença que acomete cavalos, jumentos, mulas e também o ser humano. É uma doença grave, sem cura. Para humanos ela tem 95% de letalidade e é uma zoonose que vem sendo totalmente negligenciada pelo poder público. Nesse caso de Itapetinga, nós não tivemos oportunidade de fazer o teste. Mas no escândalo seguinte, que foi de Canudos Euclides da Cunha, no ano seguinte, em 2019, que foi um caso muito bárbaro, de 800 animais que nós apreendemos, os sobreviventes estão conosco até hoje, inclusive ontem eu soube do nascimento de um filhote. Neste caso de Canudos, nós conseguimos testar os animais e tinham 11 casos positivos para mormo. Então, nós vimos denunciando essa questão, porque o mormo é uma doença grave, que é negligenciada, e pasmem, em 2020, a ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, emitiu uma portaria, supostamente regulamentando essa atividade, e lá no artigo 8º, ela dispensa a realização do exame de mormo para todos os animais em trânsito no Estado. Então, nós estamos denunciando a questão do mormo, e aí vem o órgão responsável pelo controle sanitário no Estado e ele isenta a realização do exame. Quando você tem uma portaria estadual, ela se submete a algo que seja federal? Por que eu te pergunto isso? Não há uma forma de controlar? Porque se é um crime, como você está apontando, por que há uma regularização num estado que não tem uma fiscalização em outra esfera? Essa é uma questão interessante, né, para dizer o mínimo. O que acontece? A gente tem visto aí, nos últimos anos, um jogo de batata quente.
Então, a gente já foi no Ministério da Agricultura várias vezes, eu fui pessoalmente, inclusive, nós tivemos várias reuniões com vários departamentos, e eles falam assim, isso aqui não é com a gente, isso aqui é com o departamento X. Aí a gente vai no departamento X e eles falam, isso aqui não é com a gente, isso aqui é com a DAB. Isso aqui é... Então, assim, é um jogando a batata quente pro outro o tempo inteiro. O que o mapa fala? Que a responsabilidade deles é o que eles chamam de porteira para dentro, ou seja, dentro do frigorífico. Eles dizem que testam todos os animais, que lá é tudo super controlado, mas nós temos informações oficiosas no sentido de que a testagem que é feita dentro do abatedouro, primeiro, é por amostragem, e segundo, não é um exame de sangue, eles fazem um exame clínico, eles olham o animal, veem se o animal está bem e falam, tá tudo bem. Só que muitas vezes o morbo ele é assintomático, assim como várias outras doenças. Então, eles falam que fazem o controle lá dentro do abatedouro, mas eles não fazem. E fora do abatedouro é responsabilidade da agência do Estado. E a ADAB também tem sempre esse discurso de que está tudo bem, de que está tudo regular, de que eles fazem tudo, mas não está. Então, assim, o que nós temos feito desde 2018? A gente tem uma série de ações judiciais, inclusive tem ações judiciais contra essa portaria que eu mencionei para vocês, tem ação do Ministério Público, o Ministério Público da Bahia tem algumas ações, né, ajuizadas, inclusive agora cedo eu falei com um dos promotores, porque ele distribuiu uma ação no começo do ano, especificamente com relação ao batedouro de Amargosa, e o juiz local sentou em cima do processo, ele não proferiu nenhuma decisão até agora. Aí nós apresentamos uma reclamação no CNJ por excesso de prazo. Então nós temos enfrentado aí dificuldades de todas as ordens. Os órgãos do executivo ficam jogando a batata quente e falam que está tudo bem. O judiciário, nós tivemos uma decisão em 2018 favorável, nós tivemos uma liminar que suspendeu o abate por 1 ano. Depois nós só temos enfrentado derrotas. E o legislativo, nós temos uma série de projetos de lei que não caminham. Então, assim, essa é uma questão que eu não sei responder exatamente para vocês. O que eu observo é que, assim, nós temos uma extrema dificuldade nos 3 poderes, tanto municipal, estadual e federal, e eu até não consigo entender muito bem, porque essa é uma atividade que não representa lucro para o Brasil. Nós temos aí meia dúzia de empresários que ganham dinheiro com isso, e o resto, quem ganha dinheiro é a China, são os produtores de gejal. Se você fizer uma pesquisa no Google, no site da Amazon, você vai ver que uma barrinha de gejal é caríssima. Então, é uma atividade extremamente lucrativa para poucos, inclusive para empresários estrangeiros, né, chineses. E o custo ambiental, o custo social, o custo sanitário fica para o Brasil. Então, eu, pessoalmente, suspeito que existe alguma coisa aí por trás dessa história que nós ainda não conseguimos descobrir, que justifica essa conivência do poder público com essa atividade, tá? Eu não sei dizer o que é, mas eu suspeito que tem alguma coisa muito grave por trás. Inclusive, existe uma pesquisa feita na Inglaterra que associa o comércio internacional de pele de jumento ao tráfico de animais silvestres. Então, existe alguma outra atividade aí ligada que justifica essa manutenção. Porque se fosse só o comércio, né, da pele do jumento, com todas as denúncias que nós temos feito há 4 anos, eu acredito que isso não subsistiria. Então, assim, para tentar responder a tua pergunta, eu confesso que é um pouco difícil mesmo. Agora, Yuri, desde, de quando, isso foi em 2018, que o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia disse que, em 4 anos existe a possibilidade de extinção, Estamos em 2022. Os números dessa população desses animais, vocês vêm acompanhando, óbvio, vem diminuindo, mas você teria aí o número que a gente tem hoje, em 2022, até para fazer uma projeção e alertar ainda mais a possibilidade dessa extinção, se nada for feito? Olha, eu não tenho esse número, sabe por quê? Porque a gente depende do IBGE, E se eu não me engano, eu acho que não teve, porque eu teria vindo ao meu conhecimento, mas não, a gente não teve uma contagem recente pelo IBGE. E tem uma outra coisa que é importante. O IBGE, ele faz a contagem só dos animais que estão em estabelecimentos registrados. Então, todos os animais que estão aí abandonados, se é que ainda tem algum, a gente não tem essa contagem. Então, também é uma contagem um pouco difícil, tá? Mas essa previsão do Conselho de Medicina da Bahia, de 2018, ela está aí batendo na porta. A gente está entre esse ano e o próximo na iminência de se concretizar, tá? Mas eu não tenho, infelizmente, os números atualizados para te passar. Yuri, uns anos atrás eu vi uma grande reportagem de um jornal lá do Nordeste mesmo que apontava o porquê
porquê do abandono desses jumentos, que com o incentivo de crédito para a população, muitas pessoas compravam os jumentos que até então serviam para o transporte, né, foram substituídos pelas motos. Aí, consequentemente, eles acabaram sendo abandonados por seus tutores. Essa população aí que ficou abandonada, ela então precisaria ter tido uma política ali pública ambiental dos seus governantes locais, talvez. A gente está aqui fazendo, né, uma reflexão sobre esse cenário, para que eles pudessem ter uma sobrevivência digna ali, diante de todo o trabalho que já tinham feito, né, muitos castigados, e que continuasse aí, que a sua espécie possa existir, já que temos uma legislação que impede essa extinção. O que seria uma política aí adequada para esses jumentos? Tá bom, não queremos mais eles, o tutor, eu não posso simplesmente jogar no meio da rua, eu vou levar a alguma instituição, alguém que vá cuidar, uma política efetiva aí de recolhimento desses animais. Essa pergunta é bem importante também é algo que nós vimos refletindo aí nos últimos anos. De fato, houve essa substituição do jumento por motos e carros, e esses animais passaram de fato a ser em muitos lugares, em muitos casos, abandonados. E isso até facilita, eu até digo que juntou a fome com a vontade de comer, porque esse comércio da pele do jumento, essa demanda chinesa, ela encontrou um terreno fértil aqui no Brasil, por causa desse abandono. Isso, por exemplo, não aconteceu nesses países da África. Por quê? Porque lá nesses países, as pessoas, né, as comunidades, dependem ainda do jumento para fazer transporte, para coleta de água, etc. Então, os governos daqueles países tiveram mais facilidade de proibir, né? Aqui a gente não tem essa situação em 100% dos casos. A gente tem uma das pessoas que está com a gente nessa luta aí, é uma professora da Federal da Bahia, da Faculdade de Zootecnia, a professora Chiara Albano, e ela tem alguns projetos, né, de pesquisa com os jumentos, um deles chama Rota do Jumento, inclusive tem página nas redes sociais e tudo mais. E ela me disse, eles têm já estudos no sentido de que existem algumas famílias, algumas pessoas que ainda precisam do jumento. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma das possibilidades, né, de política pública seria justamente isso. E foi até engraçado que lá atrás, eu até brinquei em uma das nossas conversas, eu falei, vamos pensar num Bolsa Jumento, fazer algum tipo de incentivo para que essas famílias, essas pessoas fiquem com os seus jumentos, não abandonem, não vendam, fiquem com eles, e aí a gente pensar. Claro que isso não é uma coisa simples, eu particularmente não participo dessa frente, porque é muita coisa, né, a parte jurídica já demanda muito, mas eu penso que esse é um caminho. É a gente possibilitar que as famílias, que as pessoas fiquem com os jumentos ao invés de abandoná-los ou de vendê-los. Uma outra possibilidade, você até falou de instituições que cuidem. A gente chegou a pensar na questão de santuários. Sim. A questão dos santuários no Brasil vem crescendo, nós temos hoje alguns santuários para diversos tipos de animais, e a gente tem a ideia, né, uma das ideias seria um santuário. Algumas pessoas, né, não concordam com essa ideia de santuário, porque pode acontecer um pouco também de abandono, de certa forma, porque você vai colocar os animais ali num espaço, e isso não vai ser suficiente para manter a saúde, o bem-estar desses animais. Inclusive, a gente tem um caso em Santa Quitéria, no Rio Grande do Norte, que não é exatamente um santuário, mas é um local onde os jumentos são apreendidos pelo Detran local e são levados para lá, mas é um espaço limitado. Então, aí, uma das nossas ideias, que nós estamos ainda pesquisando, né, não é algo também que já tenha resposta, porque é isso, né, o poder público não faz nada. Então, cai tudo nas costas das ONGs, da iniciativa privada, das pessoas de boa vontade, das universidades, que estão aí sem recursos, sem tempo, mas fazendo, na medida do possível, esses encaminhamentos. Então, uma das possibilidades é também pensar em locais públicos que estejam sem uso, então terras públicas, unidades de conservação que seja, né? E colocar esses animais nesses espaços, né, para que eles vivam de forma livre. Mas existe aí uma equipe de cientistas do nosso grupo fazendo uma pesquisa ainda em fase inicial do impacto ecológico do jumento. A gente não tem ainda, infelizmente, uma resposta científica clara
sobre o impacto do jumento no ecossistema, né? Se esse impacto é positivo, se é negativo, né? Existem estudos, por exemplo, com relação à pegada do jumento, à pisada do jumento, aquilo pode fazer a recomposição do solo, por exemplo. Então, assim, tem uma série de questões, inclusive muitas técnicas que precisam ser desenvolvidas. Mas é isso, também a gente não tem recurso. Um outro exemplo, a Universidade de São Paulo tem, por meio de um professor, o professor Adroaldo Zanella, ele tem alguns orientandos de mestrado e doutorado que têm feito algumas pesquisas com relação ao jumento. Inclusive, eu acho que foi na própria sexta-feira passada, se eu não me engano, teve a defesa de uma tese de doutorado, de um orientando do professor Adroaldo. Muito interessante a pesquisa dele. Ele fez uma pesquisa sobre o atropelamento dos jumentos. Porque um dos argumentos que esses órgãos aí, MAPA, DAB, etc., eles usam, é que os jumentos causam acidentes. Mas o que a gente sabe é que não é o jumento que causa acidente nas estradas e rodovias. É, de novo, uma falta de política pública nacional, né, para evitar esse tipo de problema. Eu me lembro de vi uma matéria há alguns anos com um número espantoso. 475 milhões de animais são atropelados por dia nas estradas e rodovias brasileiras. É verdade. E até depois eu escrevi um artigo sobre isso, foi publicado numa revista. Então, não é o jumento que causa acidente, é a falta de política pública. Sim, que faz com que e de controle e fiscalização das estradas para que não existam os animais nas estradas, né? Exatamente. Então, esse orientando do professor Adroaldo desenvolveu um software para identificar animais na pista e fazer com que os motoristas evitem os acidentes. Então, vejam, a gente tem aí um longo caminho pela frente e vocês certamente viram que foi noticiado ontem que o governo federal fez um novo corte de orçamento para as universidades públicas federais e nós temos acompanhado aí uma série de cortes de pesquisa nas universidades. Então, a nossa situação já é difícil e está sendo cada vez mais precarizada por esse governo. Então, nós temos aí desafios imensos pela frente. E uma outra coisa que eu queria comentar, a falta de política pública no Brasil é algo muito absurdo, muito gritante, no geral e para animais mais ainda. Se nós temos falta de política pública para cães e gatos na cidade, sim, você imagina para jumento no sertão, nos sertões aí do Nordeste. Então, é muito complicado mesmo. É uma pena não só o fato de ser um animal, mas é um animal que representa toda uma cultura nordestina, tá aí presente nas músicas. Enaltecido por Luiz Gonzaga, né? Tá na literatura brasileira. E a extinção dele é a extinção de parte da cultura. A gente tem que entender que é uma relação direta, né? Quando você extingue um animal que tem tanta representatividade numa cultura, você também tá matando aquela cultura, né? É realmente algo lamentável. Agora, Yuri, eu queria perguntar para você, talvez nossos ouvintes aqui do Brasil e do mundo, né, podem estar em outras regiões e não entendam aí de alguma maneira o que esse animal representa, mas querem ajudar, mesmo que distante ali. Tem alguma maneira, ou cobrando ali os governantes, quem seria responsável por essas políticas públicas? Queria que você desse um recado para quem ouviu esse cenário lamentável agora da situação dos jumentos e quisesse de alguma maneira ajudar, né, a combater isso. Eu só vou aproveitar a sua fala para, antes de responder, dizer que esse é o último argumento, né, que faltou eu falar, que nós temos defendido desde o início. O jumento, ele é um símbolo cultural do nosso país. Ele é um patrimônio, é o que eu venho defendendo também. Ele é um patrimônio cultural e material do Brasil. Inclusive, nós temos um processo administrativo perante o IFAM, né, para reconhecimento do jumento como patrimônio cultural e material. O jumento, ele ajudou a construir o Nordeste, portanto o Brasil, ajudou a construir as cidades. Tanto é que e eu venho pesquisando isso também, é muito interessante, ele é reconhecido e homenageado por várias manifestações artísticas em várias cidades. Então nós temos vários portais de várias cidades do Nordeste, né? Você tem um jumento com um barril d'água, por exemplo, a cidade de Santana do Ipanema, por exemplo, no Alagoas, tem um portal que eu sempre utilizo nas minhas apresentações. Várzea Alegre, a cidade do Padre Antônio Vieira, no Ceará, tem uma escultura do jumento com o Padre Antônio Vieira na entrada da cidade. Nós temos músicas, literatura de cordel, livros, esculturas, estilogravuras, pinturas. É uma manifestação artística riquíssima, reconhecendo a importância do jumento. Então, de fato, né, com a extinção do jumento, a gente está
também extinguindo uma parte da nossa cultura, da nossa memória, da nossa história. Para os ouvintes, eu vou pedir o seguinte. Primeira coisa, divulgar ao máximo essa situação, porque ainda nós temos visto aí a dificuldade dessa informação chegar a todo mundo. 2, seguir as nossas redes sociais, né? A gente tem página no Facebook e no Instagram, a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. No Instagram é @Frente Defesa Jumentos. E lá, nós, periodicamente, nós informamos todas as nossas ações. Nós tivemos agora, no último dia 25 de setembro, uma manifestação nacional contra o abate de jumentos em várias cidades do país. Nós temos as ações jurídicas e também sempre pedimos o apoio aí com envio de e-mails às autoridades, aos juízes, aos desembargadores, aos deputados, aos membros do executivo, pressionando, né, as autoridades, os tomadores de decisão, banirem essa atividade monstruosa. Então eu acho que essas são as principais formas de todos nos ajudarem. Tá certo. Yuri Fernandes Lima, coordenador jurídico da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast e trazendo aí essas informações que deixam bem clara a situação envolvendo os jumentos no Nordeste brasileiro. Obrigada, viu, Yuri? Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, um abraço. E a gente lembra também, né, que falando esses números, até o Yuri falou, é meio complicado fazer essa análise, o IBGE traz o número, às vezes não é atualizado, essa verdade pode ser ainda muito maior a partir do momento que não tem essa notificação. Então, assim, é como se eles estivessem no escuro tentando salvar a vida desses animais, né, dessa espécie que a gente já ouviu o Yuri falar, temos mais uma entrevistada que vai falar novamente, mas a gente reforça, essa espécie pode sumir, desaparecer, apesar da importância cultural, regional, nacional, justamente porque nada tem sido feito para essa prática. E quando a gente olha, né, esses dados existentes sobre as empresas que funcionam, isso falando lá na Bahia, impressionam, Bárbara, os relatos dos próprios moradores e também quem trabalha, né, nessas empresas de abate de jumentos. Pois é, porque existem várias reportagens já sobre o assunto e essas reportagens denunciam que essa prática não tem o apoio dos próprios moradores das cidades, muito menos dos trabalhadores que ali trabalham porque não tem outra atividade econômica. Não tem outra possibilidade, Não tem outra possibilidade. Muitos deles se dizem constrangidos e até afetados por verem animais que são associados à cultura nordestina sendo mortos, abatidos da forma como esse processo está sendo feito. É um problema complexo porque gestores locais, gestores ali das prefeituras, defendem a atividade. Por outro lado, você tem as associações de defesa dos animais dizendo que a atividade não é feita com todo o rigor sanitário como deveria ser feito. E no meio desse cabo de guerra estão lá os animais sendo tratados de forma cruel, sendo vistos de forma muito precária, as suas vidas ali se deteriorando na frente de uma cidade inteira ou de cidades inteiras, enfim. E aí as associações em defesa dos animais estão aí tentando reverter essa situação. E esse é o nosso assunto com a próxima entrevistada. A nossa conversa agora é com Patrícia Tatemoto. Ela é bióloga e representante nas Américas da The Donkey Century. Patrícia, muito obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse assunto que nos parece aí bem preocupante, né? Nós que agradecemos o interesse pela pauta. É um assunto preocupante e urgente. Nós precisamos mudar o cenário atual antes que os jumentos desapareçam do Brasil, assim como aconteceu com outros países. Patrícia, a gente conversou bastante com o Yuri do ponto de vista, o Yuri Fernandes, que é da Frente de Defesa dos Animais e dos Jumentos especificamente, e ele nos apontou aí bastante as questões jurídicas, né, relacionadas às questões jurídicas. A gente queria ouvir de você do ponto de vista da saúde, não só dos animais, como também de quem está envolvido aí nesse processo. Qual é o primeiro impacto dessa situação? É a extinção dos animais, certo? Quais seriam os outros impactos do ponto de vista do meio ambiente? Essa atividade ela ocorre de forma extrativista e ela é custo proibitiva. Então, diferente de produzir bovinos, por exemplo, que a gente conhece as matrizes, a gente conhece os reprodutores, produz numa fazenda,
E aí, então, tem todo um controle sanitário, diferente dessas espécies que a gente já produz em fazendas. Os jumentos, eles são capturados em diversos estados, são transportados sem controle sanitário até a Bahia, onde estão 3 abatedouros que são inspecionados pelo Ministério da Agricultura. Então, esses animais, eles não têm rastreabilidade, a gente não tem exames, e algumas doenças, elas têm caráter zoonótico, ou seja, são doenças que acometem animais e os humanos também. Por exemplo, o mormo é uma doença que, quando um humano contrai essa doença, ela tem até 95% de chances de levar esse humano a óbito. Tem artigos científicos publicados demonstrando isso. Então, o maior problema da atividade hoje é que, diferente de outras espécies, ela ocorre de forma extrativista, sem controle sanitário, não se sabe de onde vêm esses animais, eles são aglomerados em fazendas temporárias, e daí, então, são transportados a abatedouros. E isso gera um risco de biossegurança e um impacto, um risco à saúde pública imensurável. Quem está na sua bolha, né, ou não tem a dimensão da importância desse animal, pode pensar, se for extinto, beleza, não vai mudar nada, mas a partir do momento, então, que uma espécie, no caso essa espécie, esse animal, deixa de existir, a nossa espécie, ela pode ter sérios riscos. Basicamente é isso, né, que a gente tem que deixar claro da importância da gente alertar o que está acontecendo com os jumentos. Sim, tem estudos que mostram que quando uma espécie ela é extinta, aqueles patógenos que conviviam até de forma harmônica com aquela espécie, eles procuram novos hospedeiros. Muitas vezes o que tem acontecido é que esse novo hospedeiro é a nossa espécie. Isso gera um risco, e esse modus operandi da nossa espécie hoje é um modus operandi protopandêmico. Então tem diversos estudos mostrando que quanto mais a gente vai avançando nesses ecossistemas nativos, destruindo a vegetação nativa, expondo o solo também tem vários micro-organismos, várias bactérias, vírus que estão lá vivendo naquele ecossistema de forma harmônica. E aquelas espécies também vão sendo extintas, nós estamos expondo a nossa própria espécie. E esse é, de novo, né, uma forma de existir que é muito protopandêmica. Quando a gente conversa com pessoas que não estão dentro dessa bolha ambiental e de proteção animal, a gente também alerta que essa atividade, ela compromete a nossa própria existência. Haja vista a pandemia, né, do coronavírus. Sim. Então, se as pessoas se sentem confortáveis e não têm problemas em ter o valor intrínseco a outras espécies, em última instância, essa nossa atividade, essa forma de interagir, essa nossa dinâmica, também compromete a nossa própria existência como espécie. Agora, Patrícia, se esses animais estão aí sendo retirados dos seus locais de origem, levados para outro estado, para a Bahia, mais especificamente, e tudo isso, um processo sem nenhum rigor sanitário, a gente pode dizer que os produtos advindos desse abate de animais também poderiam estar contaminados ou não, porque teoricamente ou na prática o que foi apresentado é que parte desses animais é usada para fazer ali um produto medicinal. Esse produto medicinal também, ele é oriundo de um animal que passou por sofrimento, que não teve rigor sanitário, que poderia estar doente, muitas vezes já chega doente. Ou seja, esse produto também pode ter ali alguma sequela disso tudo, algum resquício desse processo tão cruel? Pode, e a gente demonstrou em 2019, nós participamos de uma apreensão em Canudos, em que nós encontramos 800 jumentos em condições de maus tratos, que estavam sem água, alimentação e sem nenhuma documentação nessa fazenda em Canudos, e eles estavam morrendo. Teve dias que a gente encontrou 10 animais mortos, em decorrência desses maus tratos. E aí, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia fez os exames de anemia infecciosa equina e mormo. E foi o maior surto dessas duas doenças na história do estado da Bahia. E o que acontece é que eles conseguiram demonstrar que esses animais estavam indo para o abatedouro, e isso acontece, em média, os dados oficiais apontam para 5.000 animais por mês. Esses 800 que a gente conseguiu a amostra, 10 casos de mormo. Essa é a doença que eu mencionei no início, né, que quando uma pessoa pega essa doença, ela tem até 95% de chances de morrer. E essa pele é extraída dos jumentos para tirar o colágeno, e esse colágeno produz o ejal, que abastece a medicina tradicional chinesa,
Então, tem todo um tratamento do couro antes dele ser exportado. No entanto, a carne também é exportada. E ela é um subproduto. E ela é exportada, nós temos dados que mostram que é exportada para o Vietnã, para Hong Kong. Então, essa carne, que é um subproduto, tem mais chances ainda de carregar esses patógenos que a gente conseguiu demonstrar em 2019 que existiam nesses animais. Então, na verdade, não fomos nós, né? Foi a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia que fez os exames, que comprovou, emitiu uma nota técnica. Então, isso nos respalda que existe sim esse risco de biossegurança, esse risco à saúde pública. Esses produtos e subprodutos estão sendo, todos os meses, ainda até hoje, exportados. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe esse risco, porque a gente não só demonstrou que existiam casos positivos, mas também que tinha animais que eram assintomáticos. Ou seja, os professores que foram para lá, da Federal de Alagoas, um professor da USP, veterinários, chegaram na fazenda e falaram, bom, a gente nunca diria que esses animais aqui seriam positivos. E o protocolo do Plano Nacional de Sanidade de Equídeos preconiza que esses animais têm que ser eutanasiados, têm que ser descartados. E os animais eram assintomáticos. Ou seja, dentro do abatedouro, como não é exigido o exame de mormo, por exemplo, dentro do abatedouro, se esses animais são assintomáticos, mesmo com a inspeção da carcaça, mesmo com análise clínica antes, talvez tenham animais que estão positivos e essa carne sendo exportada para consumo humano. É gravíssimo. Sim. A gente pode ter uma outra epidemia, como você mesmo já apontou, a partir de um processo desse. Um novo vírus surgir num organismo humano a partir de uma contaminação de uma carne contaminada. Isso é um processo que a gente viu lá relacionado ao coronavírus, e isso pode ser em qualquer outro processo desse de não higienização, sem cuidado sanitário. Isso todos os cientistas apontam isso, né? Exatamente. E não dá para vilanizar os animais, por exemplo. Tem até algumas abordagens, está corretíssima a sua abordagem, mas em contrapartida tem uma outra vertente que vem argumentar com a nossa pauta, dizendo que então os animais precisariam ser eliminados. Mas essas doenças, muitas vezes, elas surgem mesmo e elas manifestam quando o animal está imunossuprimido, o mesmo acontece para a nossa espécie. Então, o estresse crônico, ele é imunossupressor, né? A gente fica com o sistema imunológico deficiente, não funciona direito, e aí esses animais, como eles são transportados sem água e sem alimentação por vários dias, e ainda são aglomerados com animais de diferentes origens, essas doenças se manifestam mais ainda. Então é gravíssimo mesmo. Gravíssimo. Patrícia, você participa também da campanha #SalveJeg. Antes de pedir para você falar da campanha, eu queria entender, né? Talvez quem não entenda, assim como eu, nos ouve agora. Tecnicamente, tem diferenças do jumento pro jegue? Queria que você falasse da campanha também para os nossos ouvintes. A diferença é só no nome mesmo. E a questão regional, no Nordeste é mais conhecido como jegue, mas no Brasil como um todo é bastante conhecido como jumento, mas é a mesma espécie, né, o jumento nordestino. E essa campanha é uma ferramenta que nós estamos utilizando para fazer o convencimento de algumas autoridades, tomadores de decisão, que vêm acompanhando e apoiando a nossa pauta, a nossa agenda para banir o abate de jumentos no Brasil. Porque como é uma atividade extrativista que ainda impõe um risco de biossegurança à atividade do nosso país, né, a atividade agrícola, isso vai contra várias agendas, né? Ainda mais, isso é sobretudo indefensável num país com inegável vocação agrícola como é o Brasil. Nós temos condições de ter um respaldo, um cuidado sanitário muito melhor do que tem acontecido com os jumentos. Essa atividade não representa o agronegócio brasileiro, porque ela tem negligência em várias etapas, e aí a gente tem somado esforços com vários profissionais de diferentes áreas e utilizado essa campanha SalveJeg para reforçar que a sociedade brasileira também não aceita que os jumentos sejam extintos e que essa atividade ocorra dessa forma. Patrícia, a gente imagina também que essa atividade tenha impactos no local onde ela acontece, nos locais aí que você apontou as cidades aí da Bahia. Por quê? Tem resíduo, para onde vai o líquido que sai desse animal uma vez dele abatido. Enfim, todo esse processo de abate, ele tem consequências para aquele meio ambiente local.
Como é que está a situação da contaminação local, se há contaminação local, e da saúde desses trabalhadores? Porque é algo que também precisa ser observado, né? Óbvio que tem impactos maiores e que podem aí acabar extrapolando a localidade, mas tem famílias ali vivendo disso, famílias inteiras trabalhando nessa atividade. Essas famílias estão correndo risco também? Sim, há um risco aos trabalhadores diretos na atividade e também, por exemplo, em 2018, no caso que nós acompanhamos em Itapetinga, eram em média 3.000 animais mantidos em uma fazenda temporária, como aconteceu em Canudos, depois em 2019, mas em 2018 nós temos registros de carcaças de animais no rio, animais que talvez foram beber água ou que deliberadamente foram descartados nesse rio, e como a gente não tem o cuidado sanitário desses animais, com certeza isso também impõe um risco à saúde das pessoas daquela comunidade local, mas também esse risco aos trabalhadores, porque essa doença, especificamente o mormo, é uma doença que é acometida por uma bactéria e os sintomas são sintomas de uma doença respiratória. Quando a gente conversa com médicos, muitos médicos não conhecem essa doença, então ela pode até ser confundida com uma pneumonia. A gente imagina que essa doença esteja subnotificada. Sim. E esses trabalhadores que têm contato com a carcaça, imagine que nós conseguimos, em 800 animais, nós conseguimos demonstrar que 10 estavam com essa doença. Agora imagine se a gente conseguir extrapolar esses dados para 5.000 por mês. E quantos animais potencialmente estão positivos para a doença? E esses trabalhadores interagindo com a carcaça, com os fluidos, e animais imunossuprimidos que aí manifestam mais ainda essa enfermidade, sendo transportados, misturados. Então isso também gera um risco altíssimo aos trabalhadores que estão diretamente envolvidos. E a gente está falando do mormo, mas tem outras doenças de caráter zoonótico, né, ou seja, que acometem animais e humanos, que foram diagnosticadas nesses sobreviventes desses 800 animais de Canudos, porque foi realizada uma força-tarefa com professores de diversas universidades naqueles animais que sobreviveram, foram encaminhados a uma fazenda, estão tutelados, né, pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, com várias articulações que nós fizemos, e nesses animais foram diagnosticadas outras zoonoses, né? Inclusive uma encefalite viral que tem um potencial zoonótico também. Então a gente fala bastante do mormo, que é uma doença que nós conseguimos provar com a defesa agropecuária da Bahia, mas tem outras doenças que são de caráter zoonótico, que também foram demonstradas, tem até publicações científicas de uma professora, a professora Chiara Albano aqui da Federal da Bahia, com outros professores. Então o mormo é só uma delas, a gente tem outras doenças e tem esse potencial de gerar uma nova pandemia. A gente tem profissionais que acham que é exagero, mas quando a gente olha os artigos científicos, tem outros profissionais que falam que a gente ainda está sendo muito cauteloso, porque o risco é maior ainda do que a gente tem divulgado. Quem não leu nada sobre o coronavírus, sobre o surgimento da pandemia do coronavírus, talvez realmente tenha dificuldade de entender, mas o processo é bem semelhante, né? A manipulação de animais até então que não são para consumo humano, não são vistos para consumo humano, e dessa forma, né, sem nenhum critério sanitário, é algo realmente de risco. Qualquer sanitarista diria isso, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Nós tivemos duas audiências públicas, né? Uma em Brasília em 2019 e no ano passado, em novembro, aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E nessas audiências públicas nós tivemos profissionais, e no ano passado, um profissional que era especialista no mormo, e a abordagem dele foi que nos deixou muito claro que a gente está ainda sendo muito cauteloso. O risco é muito maior do que a gente tem discutido e publicado nos relatórios. Então a situação é mais séria do que parece ainda. E nós temos uma alternativa que é segura, que a gente tem discutido, tem tentado levar para pessoas que tenham interesse, né, para stakeholders que possam desenvolver, que é produzir esse colágeno em laboratório, com agricultura celular. Nosso papel não é discutir o consumo do colágeno, questões culturais, isso faz parte da medicina tradicional chinesa. Nosso papel não é discutir o consumo, essa discussão rasa e binária sobre consumo ou não, mas como a gente poderia ter formas seguras de que esse produto fosse fabricado e comercializado e até consumido pela população que tivesse um pouco mais de biossegurança para consumir. E essa agricultura celular é uma realidade em alguns países e para diversos produtos, e a gente tem discutido em como produzir esse colágeno em laboratório. Agora, eu queria ouvir sua opinião a respeito do
animal em si, né? Se existe algum tipo de preconceito, porque a gente tem populações de animais, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Não sei a dimensão em outros estados do Brasil, mas a gente tem uma população de cachorros pelas ruas, tudo bem, é mais doméstico e tudo mais, tem aquele apelo, e a gente vê uma defesa maior com os cachorros, com os gatos, com vários outros animais que também passam por situações bem críticas. Mas na questão do jumento, a ONG lá, o projeto, o pessoal lutando, a gente conversou com o Yuri, você procura na internet várias petições, diga não ao abate, salve jegue, tem várias vertentes, são muitas vozes gritando por isso e parece que vocês não estão sendo escutados como deveriam. Você acha que também, além de tudo, existe algum preconceito por trás disso? Sim. Sobretudo porque o jumento é utilizado de forma bastante pejorativa. Então, tem a questão, sim, do especismo relacionado a cães e gatos, porque são as espécies que a gente tem mais contato. Tem até discussões sobre a distanásia, né, de animais que são mantidos na UTI mesmo quando o prognóstico não é nada favorável. Então, a gente vai de um extremo ao outro. E com os jumentos tem essa questão pejorativa, tem a dissonância cognitiva também, que a gente discute, mas é mais do ponto de vista filosófico, né? Dissonância cognitiva ou esquizofrenia moral, sobre como nós lutamos para proteger cães e gatos, mas consumimos e aceitamos dor e sofrimento em outras tantas espécies. Pois é. Mas o jumento, por ter toda essa questão de ser utilizado de forma pejorativa, fica muito mais difícil, porque a gente tem dificuldade até de promover uma mobilização pública efetiva, porque associam a alguns políticos ou associam a xingamentos, e a gente fala que essa pauta é ainda mais desafiadora, porque a gente tem dificuldade, por exemplo, de proteger a onça pintada, né, que já é um animal que gera muita empatia, as pessoas se identificam mais em proteger essa espécie, e mesmo assim, as políticas públicas atuais não conseguem respaldar essa espécie. Então imagine ainda para o jumento nordestino. Fica muito mais difícil, é bem desafiador mesmo. Agora, Patrícia, um outro desafio também, eu imagino, e a gente olhando o que está na internet sobre esse tema, observando aí outras agências aí internacionais que já fizeram reportagens sobre o tema, a população local, alguns trabalhadores dizem ali nessas 3 regiões aí que não gostariam de atuar nessa atividade exatamente pelo motivo contrário, porque eles veem no jegue algo cultural, algo que faz parte ali da cultura nordestina, não gostariam de estar nesse processo de abate, mas é a única atividade econômica, muitas vezes, dessa cidade. E aí se veem meio presos aí nessa situação, né? Se eu não trabalho, eu não tenho recursos, mas eu trabalho e tento não pensar que eu estou matando um jumento, um jegue que faz parte da cultura aqui da minha região. Qual seria aí, talvez, a saída para se pensar economicamente nessas regiões especificamente e, claro, obviamente, sem o sacrifício do animal? Esses abatedouros que abatem jumentos, né, que geram esses empregos, que são esses 3 abatedouros no estado da Bahia, especialmente, né, eles que têm abatido um grande número de animais, eles são habilitados a abater em outras espécies. E antes do abate dos jumentos, eles já operavam, já funcionavam. Então, independente dos jumentos, eles estariam operando com outras espécies e gerando esses empregos. Sim. Eu acho que esses abatedouros, eles se apropriam desse discurso da geração de empregos para justificar essa atividade que, da forma como ela ocorre hoje, é indefensável. Se eles escolhessem abater outras espécies que tenham cuidado sanitário, que estão sendo produzidas, que não envolve uma atividade extrativista, eles continuariam operando e gerando esses empregos. O que poderia ser feito com os jumentos que estão sendo abandonados ao longo do Nordeste? Porque a gente sabe que houve aí uma superpopulação após aí um período em que a população começou a substituir, né, o jegue como transporte, comprando motos, bicicletas, e aí esse animal foi ficando meio que abandonado ali em algumas regiões. O que poderia ser feito? Qual seria o caminho ideal para que não houvesse o abate desses animais, para que eles pudessem viver com qualidade aí dentro desse ecossistema aí? Nós temos estudos e um grupo de cientistas pensando sobre isso, e a gente está tentando desenvolver alguns projetos que envolvem várias vertentes, uma agenda propositiva para diferentes contextos desses animais. Por quê?
Tem alguns animais que já são considerados ferais, que já não têm mais muito contato com humanos, já não são animais dóceis, né, embora sejam ainda definidos como animais domésticos, mas que eles já não têm mais essa característica de ter esse contato mais próximo com humanos. A gente tem discutido alguns projetos para entender qual é o papel ecológico do jumento nordestino em ecossistemas nativos do Brasil. Tem estudos em alguns outros países, mas a gente precisaria contextualizar na vegetação, nos ecossistemas daqui. Existe um papel negativo, um impacto negativo, mas isso é leviana, essa afirmação, porque nós não temos evidências. Então, existem cientistas e nós estamos articulando esses projetos para que eles ocorram e a gente entenda qual é o papel ecológico do jumento e aí, então, proponha medidas de controle populacional, controle de doenças, manejo desses animais nesses ecossistemas nativos. Um outro projeto que nós temos, que inclusive teve a defesa de doutorado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, agora no dia 30, é do Denis Sato, é sobre acidentes envolvendo animais em rodovias. No Brasil, nós temos 475 milhões de animais envolvidos em acidentes por ano, e o jumento é uma dessas espécies. Então, esse número é só para mostrar que não é só os jumentos que esses acidentes acontecem, é um problema mesmo de políticas públicas, e isso acontece também em vários outros países, né, acidentes em rodovias envolvendo animais. E esse projeto o objetivo foi conseguir identificar esses animais nas rodovias de forma automatizada e gerar alertas. Esse projeto inteiro foi financiado pela The Donkey Sanctuary, foi a defesa agora de doutorado, né? Então esse meu colega agora é PhD nesse assunto, e a gente vai tentar viabilizar essa tecnologia para que, se por um lado a gente tem tentado estudar o papel ecológico dos jumentos ferais, por outro a gente precisa também respaldar para mitigar os acidentes envolvendo esses animais nas rodovias. Mas não só isso, esse software também vai conseguir identificar outras espécies. Então é como se o jumento nordestino tivesse sido o embaixador do desenvolvimento de uma tecnologia para resolver um problema do Brasil e em outras partes do mundo também, que é esses acidentes envolvendo animais. E para contribuir, ajudar, né, dar voz, dar luz a esse tema tão importante, Patrícia, eu queria que você deixasse aí, quem nos ouve agora, como faz para participar lá da campanha, #SalveJeg, tem site, tem Instagram, como é que faz para entender um pouquinho melhor sobre isso? A gente tem a petição, SalveJeg, tem o site com algumas informações e lá tem um link para assinar a petição. E também, divulgando essas informações, seguindo a página no Brasil, tem uma coalizão que o Dr. Yuri conversou também com vocês sobre essa coalizão de defesa dos jumentos, que é a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Lá tem todas as informações atuais, informações também de apreensões. Quando a gente tem alguma movimentação de algum projeto de lei, também tá lá nesse perfil do Instagram. No Instagram, seguindo o Instagram dessa página da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos também ajuda bastante, porque a gente consegue compartilhar e divulgar. Quanto mais pessoas souberem desse assunto, quanto mais pessoas conseguirem pressionar os tomadores de decisão, talvez a gente consiga caminhar de forma positiva com essa pauta. Perfeito, doutora Patrícia Tatemoto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast da Sputnik Brasil. Volte sempre, viu? Eu que agradeço muito obrigada pelo interesse na pauta e por todas as questões pertinentes que vocês levantaram. Foi uma oportunidade maravilhosa de esclarecer sobre esse assunto. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Até. Fran, eu me senti muito mal fazendo esse episódio também hoje, porque a gente está aqui só no áudio, mas as nossas imagens vêm à mente. Claro, quando alguém relata crueldade com animais, é claro que já vem à mente imagens dessa crueldade e a gente fica aqui pensando em como essa situação é tão absurda e como as autoridades estão aí tentando ou não tentando resolver isso de uma forma que seja possível para todo mundo, para os animais continuarem vivendo, para que aquela atividade econômica seja substituída, porque há substituição para a atividade econômica. Mesmo que uma cidade viva efetivamente de apenas uma atividade econômica, outras atividades podem ser inseridas naquela região e aí substituir essa que, pelo menos até agora, ninguém me deu
um argumento plausível para que isso continue sendo feito da forma como está sendo feito. E, Bárbara, além dessa sensação, agora trazendo a minha percepção a respeito desse episódio, lógico, assim como você, né, a gente ouvindo aqui os relatos do Yuri, né, no começo e também depois a nossa próxima entrevistada, a Patrícia, eu fiquei me sentindo um pouco mal, assim, até eu citei com a doutora a respeito da bolha. Às vezes a gente tá numa bolha, estamos aqui no Sudeste, você ouvinte tá em outra região, outra cidade. Óbvio, não tem como saber a particularidade, a peculiaridade de cada pedacinho desse Brasilzão. Eu desconhecia, ainda bem que eu tive a oportunidade de conhecer mais e acho que com essa mensagem, com esse episódio, o programa de hoje, a gente vai conseguir também que outras pessoas saibam disso e de muitas outras situações por esse Brasilzão aqui. Sinto-me com o dever cumprido com o programa de hoje. Bárbara? Deixa os animais viverem, porque eles não estão aqui só para servir, estão aqui para viver também. É isso, amanhã estamos de volta, um assunto polêmico, se a gente pode definir em uma curta palavra. Para vocês terem uma dimensão, falaremos sobre mães arrependidas. Outro movimento também que tive conhecimento através do Jabuticaba Sem Caroço. Eu tô aprendendo muito trabalhando ao seu lado, Bárbara. Francine sempre sabendo como me deixar sem palavras, né, Francine Augusto? Seu instrumento de trabalho, Meu não instrumento perca as de palavras. trabalho. Olha, esse assunto é deu, dá e dará pano pra manga. Por quê? Como assim? Muita gente pode se perguntar de cara. Uai, foi mãe, e aí, ao ser mãe, ao estar ali ao lado da sua cria, já que estamos falando de natureza, e será que era isso que eu queria? Me arrependi. Não era bem como eu imaginava. Não era bem como eu imaginava, me arrependi, e agora? Muita gente pode se perguntar, mas como assim? Aí começam os julgamentos. Vamos deixar essas mulheres falarem o porquê vem esse sentimento e como elas lidam com esse sentimento. A gente vai deixar aqui uma mãe, um especialista falar a respeito, então o encontro tá marcado amanhã. Não esqueça de nos seguir no Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos nas principais plataformas e também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Até amanhã. Tchau. Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.